Mas eu queria comunicar uma palavra daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. E, irmãos, muitas vezes, aquilo que o Senhor tem buscado de nós, não é simplesmente uma rotina natural de convívio congregacional. Mas muito daquilo que o Senhor tem buscado da gente é um posicionamento diretamente ligado com aquilo que nós vivemos de forma espiritual. Traduzindo isso, quero dizer o seguinte, que não é pelo quanto nós nos tornamos religiosos, mas é pelo quanto nós temos buscado a essência da fé que nos foi colocada. Sabe, irmãos, e quando eu começo a pensar sobre esse assunto, eu começo a pensar enquanto a prática de vida cristã realmente tem chegado na nossa realidade familiar. Porque muitas vezes nós temos a facilidade de nos achegarmos em uma congregação, está aqui gostoso, ar-condicionado ligado, irmãos que falam a mesma língua, gostam das mesmas coisas, e tudo isso aqui nos deixa super confortável, e muitas vezes o comodismo desse lugar pode fazer com que nós nos acomodemos debaixo de uma mentalidade religiosa. E isso faça com que a gente simplesmente se atenha a esse momento, a essa reunião semanal, a 2 reuniões semanais, não sei quantas nós temos nas igrejas hoje, mas nós nos acomodamos toda a nossa vida espiritual dentro dessa caixinha fechada dos cultos da nossa comunidade de fé. E sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu tenho parado para pensar sobre esse assunto, mais eu tenho entendido no Senhor de que o que nós precisamos estar promovendo na nossa realidade de vida é a nossa casa estabelecida no Senhor. Sabe, quando eu falo nossa casa, eu falo minha esposa, meu filho, você, sua esposa, seus filhos, você e a sua família, porque é nessa célula que realmente nós começamos a produzir agentes do reino de forma, sabe, poderosa. Não é pelo quanto que nós estamos na igreja, ou quantas vezes nós subimos no altar, ou quão bem nós cantamos, ou quão bem nós pregamos, mas é o quanto a realidade do Evangelho tem sido efetiva e tem feito um efeito positivo na nossa vida familiar. É onde minha esposa olha para mim e fala assim: verdade, o Júnior, aquele que canta, em casa tem umas atitudes semelhantes àquilo que ele está cantando. Ou ela pode dizer: não, eu preferia que o Júnior que está cantando estivesse em casa, porque o de casa é duro na queda. Você entende que essa realidade do núcleo familiar é o que vai realmente estabelecer-nos como família da fé? Porque se nós não temos uma rotina de vida cristã na nossa realidade da casa, nós vamos fazer desse lugar simplesmente um lugar de tirar peso da consciência, da rotina natural, evangélica, católica, seja lá o que for que você congregue. Simplesmente, sabe, aquela rotina natural domingueira. Sabe, eu não gosto de ficar em casa para ver o Fantástico, então eu vou para a igreja, porque pelo menos lá eu tiro o peso da consciência de não ter congregado naquela semana. Mas muitas vezes nós fazemos isso e voltamos para casa e voltamos para a nossa rotina, e essa rotina nos consome. Essa rotina nos leva a um lugar de tanto ativismo, que as bases fundamentais da fé, elas ficam em segundo plano. A nossa vida de oração se baseia no máximo a uma oração na hora do almoço: Pai, abençoa a comida que está na mesa. Ou aquela oração que a gente faz antes de dormir, que a gente termina na manhã seguinte, que a gente dorme no meio dela. Que a gente sempre termina o amém na outra manhã. Ao invés de começar uma oração, a gente termina que a gente esqueceu de terminar na noite anterior. E você entende que, obviamente, o orar antes de dormir é algo legal. Eu faço isso com meu filho todas as noites que eu estou em casa. Eu, minha esposa e ele oramos juntos. Mas sabe que a nossa prática de vida cristã, ela tem que ser algo que a gente construa no nosso dia a dia. De desejar o Senhor, para que a gente possa compreender exatamente quais são os próximos passos que o Senhor tem para mim e para você.
Quando a gente avalia a nossa vida cristã, ela não é por meritocracia. Sabe que Deus não trabalha com mérito. Deus não olha para você e diz quão bem você canta ou quanto você ora, mas Ele olha o teu coração, o quanto de desejo há no teu coração por Ele. É isso que vai fazer com que Ele responda com mais intensidade sobre você, ou com menos intensidade, porque Ele responde à tua fome, responde à tua sede. E sabe de uma coisa, o grande problema de repente da igreja nesses dias, é que nós temos tido muito tempo envolvido com as coisas religiosas e pouco tempo envolvido com as coisas espirituais. E eu não estou aqui entrando numa disputa sobre religião ou não, mas nós temos que entender que toda a carga espiritual que nós queremos alcançar, depende do quanto de fome e sede nós temos pelo Senhor. Sabe, e eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre os dias de Noé, porque Noé foi alguém extremamente relevante na sua época. A partir do posicionamento de Noé, de toda a estrutura familiar que ele gerou, fez com que de toda a terra somente uma família fosse salva. Porque naquela família o Senhor encontrou uma base sólida para que pudesse avançar. Vocês entendem, irmãos, que não é simplesmente a escolha de uma família de forma aleatória, mas é que existiam especificações na vida de Noé que o faziam habilitados para aquele lugar que ele foi escolhido. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu queria me ater primeiro a esse versículo. O interessante, irmãos, que nós começamos a analisar esse texto e nós já começamos a enxergar coisas bem práticas. O quanto que hoje os cristãos, aqueles que professam a fé cristã, são encontrados em meio aos seus contemporâneos como homens retos, justos e que têm a característica de que andavam com Deus. Você percebe que de coisas simples nós percebemos todo o atraso de repente que nós temos tido em muitos anos de frutificar para o reino de Deus. O quanto nós temos sido falhos quanto a isso, é porque muitas vezes o mundo não enxerga em nós homens cujas características sejam daquele a quem nós cremos. Você percebe que as pessoas não nos olham como cristãos pelas atitudes que nós temos, mas muitas vezes pela camiseta que nós usamos. De repente o teu colega de trabalho, o meu colega de trabalho, só sabe que eu sou crente o dia que eu vou com uma camiseta escrito Jesus, Yeshua, ou que o cara fica tão assustado. O que é Yeshua, cara? Daí você pergunta para você falar, não, é Jesus em hebraico. Ah, então você é crente? Ah, o cara falando, caramba, esse cara é crente, Jesus. Eu nem imaginava, não passava nem pela minha cabeça que ele era. Porque as nossas atitudes não condizem com a fé com a qual nós professamos. E interessante que a escolha de Noé foi exatamente porque em meio a toda uma geração totalmente perversa, totalmente perdida, existia alguém que se parecia com Deus. Existia alguém que tratava as coisas com justiça, enquanto todo mundo tratava com injustiça, Noé tratava de uma forma justa. Enquanto todo mundo vivia num mundo de bagunça, corrupção, Noé vivia uma vida de integridade. E se nós olharmos isso aqui e fizermos uma análise bem fria, irmãos, a gente pode achar isso completamente simples e banal. Ah, Júnior, mas isso é fácil.
Quantos de nós temos sido relevantes e conhecidos por aqueles que estão ao nosso redor, pelas características que eles veem de Jesus em nós? E sabe, nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque são características que vão ser marcantes nos dias que nós estamos vivendo. Jesus mesmo disse isso. Abra a tua Bíblia em Mateus 24. Nós vamos ler alguns textos e discorrer um pouco na Bíblia. Eu leio esse texto de Mateus 24 e parece que Jesus está aqui do lado falando ele. Até, parece que ele está sentado na cadeira. Deixa eu ligar a luz aqui para nós vermos melhor. Do 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga uma coisa, você não lê esse texto, parece que Jesus está sentado aqui falando, a minha vinda vai ser como nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé as pessoas se empanturravam de um monte de bobagem, as pessoas casavam, separavam, de novo casavam, separavam, existia uma bagunça toda, tudo estava desorganizado, as pessoas não estavam mais preocupadas com as leis de Deus, estavam preocupadas em fazer a sua própria vontade, e toda uma perversidade tinha se instaurado em toda a terra. Você entende que, por causa dessa palavra de Jesus, existe uma clareza de que, como nós estamos em dias, como nos dias de Noé, nós vamos precisar nesses dias homens também como Noé. E sabe de uma coisa, os homens como Noé não são aqueles que você vai olhar na televisão e falar, caramba, esse cara está falando bem pra caramba, pregando muito. Sabe quem são os homens como Noé, que o Senhor está buscando levantar nesses dias? Eu e você. O Senhor está buscando homens e mulheres que tenham atitudes como Noé tinha. Sabe, é tão complicado isso, que não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo alcançável, porque o Senhor nos ajuda a entrar nesse lugar. E sabe de uma coisa? Isso toca diretamente a realidade da nossa vida familiar, aquilo que eu falei no princípio. Porque as atitudes nossas vão declarar a diferença que tem entre nós e aqueles que praticam as perversidades. E quando nós nos posicionamos como aqueles que querem ser parecidos com Deus, com Jesus, nós vamos brilhar diante dos homens e eles verão essas nossas atitudes e escolherão vir para o lado do Senhor ou mergulhar no pecado. Por isso que nós precisamos ter a consciência de que nós, como a família, como a célula máter da sociedade, a família precisa estar completamente adequada aos padrões e princípios da Bíblia. Por isso que os maridos precisam cuidar das suas esposas. Por isso que as esposas precisam ser submissas, respeitarem e amarem os seus maridos. Por isso que os pais precisam instruir os filhos no caminho do Senhor. Por isso que os filhos precisam honrar os pais. Porque nesses dias, que são os dias que precedem a vinda do Senhor, serão dias onde todas as coisas estarão desorganizadas, a não ser aqueles que estarão buscando fazer a vontade do Senhor e ser parecidos com Ele. Sabe, irmãos, eu tenho um filho de 11 anos, e dia após dia eu tenho percebido quão difícil é educar uma criança. Sabe, graças a Deus, ele é um ótimo menino, um menino abençoado, tudo tem sido muito bom. Mas eu sei também o quanto de esforço demanda da gente para que a gente possa instruir essas crianças de uma forma reta, ensinando eles a uma vida de oração, uma vida de princípios, uma vida de bases fundamentadas na fé. Irmãos, e se isso é o quadro necessário para que nós possamos nos parecer com a família de Deus, nós precisamos
sabe, nos atentar diretamente a essa realidade. Porque como família, muitas vezes, nós somos bons em pregar, em ministrar, em fazer atividades diversas dentro da igreja, mas muitas vezes nós deixamos a família, aquela que nós precisamos considerar e levar como primeiro ministério, nós deixamos isso de lado. Sabe, muitas vezes eu estou viajando, e muitas vezes mesmo, e sabe quantas vezes eu chego e falo, caramba, como eu queria estar em casa, como eu queria estar curtindo o Arthur, como eu queria estar com minha esposa assistindo um filme, sabe, isso é tão espiritual muitas vezes do que vira um culto, porque você está demandando tempo, você está demandando tempo de qualidade com a família, de instrução, de carinho, de construção dentro da família. E sabe de uma coisa, Noé foi escolhido porque ele era um homem justo, íntegro, a sua família estava ajustada, não estava de acordo com os padrões que o mundo estava estabelecendo naqueles dias. O ponto é que hoje, como igreja, nós cada vez mais relativizamos as coisas. Você percebeu o quanto que a gente relativiza todas as coisas? Acontece alguma coisa, a gente diz, veja bem, Júnior, não é bem assim, é relativo. Cara, os padrões, os valores, os princípios, os fundamentos da fé, eles não são relativos. O Senhor é, e ponto final. Aquilo que Ele diz não se torna obsoleto. Tudo aquilo que está na palavra nunca vai se tornar velho, nunca vai se tornar retrógrado. O ponto é que nós lemos algumas coisas, nós olhamos para aquilo e falamos, não, isso já não serve. Isso era para aquele tempo. Sabe por quê? Porque nós relativizamos as coisas, porque nós não queremos obedecer ao Senhor e fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Por isso que nesses dias nós precisamos de homens e mulheres que tenham as características de Noé, homens justos, homens íntegros, que façam a diferença na sociedade onde estão inseridos. Eu estava conversando com o pastor Vini e com a pastora Flavinha quando estávamos vindo para cá. Nós estávamos falando um pouco sobre política. E sabe de uma coisa, nós vemos muitas vezes a bancada evangélica no Senado, na Câmara, cada vez crescendo mais, mas nós vemos cada vez mais pastores se tornando políticos. Irmãos, e nós não precisamos de pastores políticos, nós precisamos políticos firmados na fé cristã. Nós precisamos de políticos capazes, capacitados e fundamentados na fé para que possam exercer o ofício para o qual eles foram chamados de forma excelente. Entende? Nós não precisamos de médicos simplesmente aí à solta no mundo, nós precisamos de missionários que sejam médicos. Sabe, que exerçam a sua profissão sempre pensando naquilo que o Pai tem colocado como ele como um instrumento nas mãos do Pai, naquilo que ele foi comissionado. O ponto é que nós sempre separamos aquilo que nós fazemos daquilo que Deus pode fazer. Então, no meu trabalho, quem resolve as coisas sou eu. Quando está relacionado ao ministério, aí eu falo, Deus, me ajuda porque eu preciso resolver essa questão. Mas você entende que se nós somos dele, todas as bases e fundamentos da nossa vida são dele, tudo aquilo que nós fazemos tem que estar voltado para a realidade do Senhor em nossas vidas. Essa era a realidade de Noé. Noé recebeu uma planta de uma arca que nunca alguém tinha visto, porque pouco chovia, e ele começou a construir um barco debaixo de medidas que o pai tinha dado para ele. Mas ele não sabia o que ele estava construindo, ele não sabia o que era chuva, e além de tudo, todo mundo que estava ao seu redor achava, esse cara é um louco construindo uma coisa que ele não sabe, por uma coisa que ele nunca viu. Você pensou quanto isso é parecido na nossa realidade, se nós hoje quisermos viver uma vida familiar reta, de acordo com os princípios cristãos, parece que nós somos ETs? Porque nós não aceitamos certos pontos de vista, porque nós não relativizamos as coisas, nós somos taxados como aqueles que estão fora do planeta. O cara fala, Júnior, de que planeta você veio? Todo mundo aceita isso, por que você não aceita? Irmãos, porque existem posicionamentos que têm que ser claros e vão fazer diferença na realidade de todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque eu e você somos o padrão de Cristo no lugar onde Ele nos colocou. Isso que é interessante, irmãos, quando alguém te contrata e você
está trabalhando numa empresa e você é um cristão justo, íntegro e anda com Deus como Noé andava, sabia que você é o padrão de justiça daquele lugar? Então muitas vezes todas as questões erradas que aquela empresa faz, quando você é colocado num lugar de autoridade naquele lugar, e isso se torna um peso naquele lugar, porque o padrão de justiça já não é mais daquele que sonegava, daquele que fazia as bobagens, mas é teu, que é justo, íntegro e anda com Deus. Você entende o quão importante é aquilo que nós carregamos no Senhor? Eu não estou falando nada de simplesmente questões espirituais, eu não estou falando de ministrar, pregar, não estou falando de tocar ou de cantar, eu estou falando da realidade da vida cristã, que faz parte da minha atuação como cristão e da tua atuação como cristão. E essa foi a realidade que atingiu a vida de Noé. Cara, isso é lindo porque se a gente analisar a vida de Noé, não foi uma vida fácil. Imagine você por 100 anos ouvindo, meu Deus, o que esse louco está fazendo? Os caras passavam na frente daquele monte de madeira, olhavam para aquele monte de madeira e falavam, meu Deus, cara, esse cara é maluco de pedra. Porque não existe nada parecido com isso que ele estará construindo. E sabe, eles nem sabiam o que era barco, muito menos o que era arca. Mas eles viam um negócio tão grande construído, consumindo um tempo tão precioso da vida de um homem. Mas esse homem tinha uma convicção de que ele foi chamado pelo Senhor para construir algo sólido, onde ele mandaria a estrutura exata que precisava ser feita. E sabe de uma coisa? Nós temos as medidas exatas para construir uma família sólida em Jesus. Aqui nós temos a medida exata. Nós temos todo o plano, toda a estratégia perfeita para que eu e você possamos construir uma família sólida, debaixo dos princípios edificados na rocha. E muitas vezes as pessoas vão nos ver construindo a partir dessa planta e vão nos chamar de louco. Vão nos chamar de suicidas, de um monte de coisa, porque nós estamos vivendo de acordo com aquilo que realmente nós cremos. Sabe, irmãos, esses são dias em que nós precisamos avançar como reino de Deus, não abrindo portas de igreja nas ruas de Jundiaí, mas sendo famílias completamente voltadas para o reino de Deus nessa cidade. E obviamente isso vai se tornar, de repente, abrir mais igrejas, ou de repente encher as igrejas. Mas o que vai solidificar a fé, o que vai solidificar o movimento do Pai sobre essa cidade são famílias estabelecidas e embasadas no fundamento da fé, o fundamento firmado na rocha. Irmãos, e quando nós lemos esse texto, e quando nós vemos Jesus falando sobre isso, nós podemos perceber o quanto que hoje nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós temos recebido do Senhor. O quão importante a gente começar a ler a palavra, a meditar em casa com a nossa família e a construir em nossos lares um lugar sólido para que Ele possa nos usar nesses dias. A primeira coisa que Noé quando pisou na terra seca depois da chuva, foi erigir um altar ao Senhor, e esse sacrifício subiu como aroma suave ao Senhor, e o Senhor declarou que não tornaria a amaldiçoar a terra. Olha que interessante, depois de todo esse tempo, a primeira coisa que Noé fez no momento em que ele pisou a terra seca foi levantar um altar como família ao Senhor. E é interessante que hoje nós somos fruto desse altar levantado naquele dia, porque naquele dia o Senhor, a partir desse sacrifício que Noé levantou, o Senhor falou: a partir de agora eu não vou mais destruir a terra, eu não vou mais devastar a terra como devastei no dilúvio. Você entende que a partir da atitude de uma família, a partir da solidificação de uma família, mesmo que tenham havido os problemas, se nós continuarmos lendo o texto, Noé teve alguns problemas, mas em certo momento o Senhor Jesus usa a realidade de Noé exatamente porque virá um dia em que as pessoas, haverá a necessidade de homens e mulheres atuarem como Noé atuou antes do dilúvio.
Homens e mulheres que comecem a trabalhar e viver uma vida condizente com aquilo que tem crido. Para vivermos nesse tempo, nós precisamos andar com Deus, e andar com Deus demanda uma disposição profunda e uma resiliência intensa. Irmãos, andar com Deus não é fácil. Andar com Deus demanda um desejo profundo. E uma das características de Noé era que ele andava com Deus. E homens que andaram com Deus sempre fizeram a diferença nos ambientes onde estavam inseridos. É interessante que lá em Gênesis 5:24, não precisa você abrir, fala sobre Enoque. Cara, Enoque não tem quase nada na Bíblia falando para ele, mas sabe o que diz? Algo profundo, diz que Enoque andava com Deus. E porque Enoque andava com Deus, Deus o recolheu. Você entende quão precioso é a gente ter essa característica latente na gente? Cara, eu acho lindo quando eu posso ver alguém e falo, cara, esse cara anda com Deus, olha as atitudes dele, olha como esse cara ele se parece com Jesus, como as suas palavras são cheias de amor, como a sua correção é cheia de cuidado. Irmãos, não é lindo quando você vê a palavra de Deus sendo ministrada de uma forma pura, de uma forma suave, que se pareça com Jesus? Quando é bom você tratar com pessoas que têm um coração compassivo. Tudo isso são características de alguém que anda com Deus, porque se você anda com Deus, certamente você vai se tornar parecido com Ele. Sempre quando eu vou a algum lugar com o Arthur, todo mundo fala, caramba, como o Arthur é parecido com você, ele fala igual a você, ele corre que nem você, ele fala de futebol igual a você, porque ele anda comigo, ele é parecido comigo. Não tem como ele andar comigo e se tornar parecido com outra pessoa. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Assim é a demanda para esses dias, de homens e mulheres que andam com Deus e são reconhecidos pelas atitudes parecidas com Deus. E o destaque da vida de Enoque foi exatamente que ele andava com Deus. Será que nós seremos reconhecidos em nossa jornada por termos andado com Ele? Noé andou com Deus. Como nós demonstramos que andamos com Deus? Quando nós fazemos a vontade do Senhor. É interessante, Lucas 22:42, Jesus está no Getsêmani, e chega um momento em que Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Se Jesus, o Filho de Deus, no momento de maior crise, de repente, de maior dificuldade, sabe, daquele borbulhar dentro do coração, no espírito, de estar, sabe, pensando, o dia da minha morte está chegando, não é uma morte fácil. Ele olha para o Pai e fala, Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas eu quero deixar bem claro que o mais importante é que a tua vontade seja feita. Sabe o que isso demonstra? Que ele andava com Deus, ele se sujeitava à vontade do Pai. Irmãos, eu e você, nós precisamos buscar com clareza a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe como a gente consegue descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas? Orando, lendo a palavra, buscando o Senhor, em comunhão com os irmãos, congregando, jejuando. Essas são ferramentas que vão fazer que fique clara a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua família, se reúna com ela para orar. Se você quer saber qual que é o próximo passo que você tem que dar, se reúna com a sua família para entender em oração, para que o Senhor dê o destino específico que você precisa ter. Irmãos, essas são considerações que nós precisamos fazer todos os dias. Porque é profundamente sorrateiro aquilo que Satanás tem tentado impregnar no meio da família. As coisas não começam já de uma forma aguda, destruindo as coisas. Começa tudo de forma bem sorrateira. Sabe, começa com uma conversa mal resolvida, com uma resposta mais ríspida, que se a gente não controlar isso do princípio, tendo o entendimento claro de que o Senhor está conduzindo a nossa casa em oração, certamente nós vamos padecer em meio a todas essas intrigas que Satanás lança no meio da nossa casa.
E essa é uma preocupação que, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos, como família, buscar esse lugar. Eu queria que você abrisse em 2 Samuel 23, para nós. Do versículo 13 ao versículo 16. Lá diz assim, 2 Samuel 23, do 13 ao 16. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 homens valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber e a derramou como libação ao Senhor. Se nós queremos ser homens que andam com Deus, que são homens parecidos com Noé, nós precisamos buscar intimidade. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É um texto que, o que eu li parece meio nada a ver com aquilo que eu estou falando, mas esses 3 valentes citados nesse texto, o maior desejo desses 3 homens era ter intimidade com Davi. Tanto que Davi não mandou eles fazerem nada. Davi simplesmente, a Bíblia fala que Davi suspirou de desejo pela água do poço que estava em Belém. Sabe de uma coisa? Esses 3 valentes, eles estavam muito próximos de Davi, porque eles queriam ter intimidade com ele, ao ponto de saber aquilo que ele queria. Davi poderia mandar, Davi era o rei, Davi era o herói de todos aqueles homens. Ele poderia muito bem mandar aqueles homens irem buscar uma água que estava no meio do acampamento dos filisteus, mas Davi não fez isso. Davi estava no seu quarto, de repente, lá na caverna, dentro, sabe, acomodado lá, e ele deve ter pensado: puxa vida, que vontade de tomar uma água do poço de Belém. Porém, tinham 3 homens que estavam preocupados em ter intimidade e conhecer o coração do seu rei. E se nós queremos ser homens que andam com Deus, homens que conhecem a sua vontade, nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer o coração do Pai. Nós precisamos todos os dias olhar para Ele e buscar nele aquilo que Ele quer que nós façamos. Qual que é a demanda do Senhor para mim nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu me movimente? Porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos a compreensão exata daquilo que Ele quer de nós. E sabe que é lindo nesse texto? Que esses 3 homens ouvem o suspiro de Davi, saem correndo sem falar com os outros colegas, e vão no meio num acampamento onde tinham centenas de filisteus, e eles, com toda a sua força, rompem aquele arraial dos filisteus. Provavelmente se machucam, devem voltar todos cheios de cortes e espadas, porque eles tiveram que lutar com centenas de filisteus para pegar aquela água. Mas eles tinham total desejo de agradar o coração do seu rei. E se Davi suspirou que queria a água do poço de Belém, eles seriam aqueles que iriam até aquele lugar buscar a água, porque eles queriam ter intimidade com o rei e agradá-lo. Quantos de nós têm gasto tempo diante do Senhor, sacrificando de repente tempo de televisão, tempo de Facebook, tempo de internet, para que a gente possa realmente conhecer o desejo do Senhor nesses dias? Irmãos, essa é uma realidade que eu e você precisamos alcançar em Deus. O Senhor tem chamado aqueles que querem intimidade com Ele. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que o buscam. E esses homens, é muito lindo esse texto, porque esses homens buscavam conhecer a Davi. É interessante você ler o texto, que o texto fala que 3 dos 30 valentes desceram ao lugar onde Davi estava. Então, na verdade, existiam 30 valentes, porém só 3 deles estavam preocupados em saber o que Davi queria. Os outros 27 estavam felizes simplesmente de estar no mesmo ambiente onde Davi estava. 3 deles queriam ter intimidade com Davi, queriam chegar mais perto dele. E essa
é a diferença que fez com que esses 3 homens alcançassem, inclusive, a notoriedade no texto, de saber, de serem citados porque eles fizeram algo que chamou a atenção. Irmãos, nós, como igreja nesses dias, precisamos entrar em um lugar de profunda intimidade com Deus. Sabe, a nossa vida com Deus não pode mais se resumir a simplesmente algum culto, uma reunião, um momento de, sabe, ali ou aqui, que de vez em quando a gente ouça a voz de Deus. Sabe, quando eu falo isso, eu tenho falado para mim, eu tenho falado para o meu próprio coração. Porque muitas vezes a rotina do nosso dia a dia faz com que a gente entre em lugares tão, sabe, cheio de ativismo natural, que nos afasta da comunhão com Deus. Nos afasta de conhecer o Senhor mais. Nos afasta de entender a sua vontade. E sabe de uma coisa, nós batemos tanto a cabeça, porque nós não temos gasto tempo para ouvir a voz de Deus com clareza. Você percebeu quantas coisas, se você tivesse consultado o Senhor, você teria feito de forma diferente? Já parou para pensar nisso? O quanto que você ganharia de tempo saudável se nós consultássemos ao Senhor sobre aquilo que devemos fazer? Agora volta naquilo que eu já disse antes, muitas vezes nós temos aquilo que nós temos capacidade de fazer, nós fazemos sem consultar a Deus. E de repente nós perdemos tempo precioso de entender o seu plano, de nos adequarmos à demanda dele sobre as nossas vidas. E esse é o lugar que o Senhor nos tem chamado nesses dias. Para tempos como os de Noé, nós precisamos de homens e mulheres como Noé. Noé não construiu uma arca de acordo com a sua própria vontade. Não é porque ele era o melhor arquiteto, o melhor, não sei o que, engenheiro, seja lá o que for, que construa, nem o melhor mestre de obras. Mas ele era alguém que tinha todas as características que Deus precisava para que fosse aquela família que seria guardada em meio a toda uma terra perversa. Você percebe que a tua casa pode ser essa família, essa referência nesses dias? O que eu mais desejo é que a minha casa seja uma referência para os lugares onde nós estamos. Sabe, eu anseio que as pessoas olhem para mim, para minha esposa, para o nosso casamento e falem, cara, como eu quero que meu casamento seja parecido com o deles. Ele parece que eles se amam tanto. Isso não é só no visual, a gente tem que ter isso como realidade no nosso dia a dia. Nossa, como aquela criança, uma criança educada, que fala palavras bonitas, que não fala bobagem, porque ela é instruída nos caminhos do Senhor. Eu já falei isso aqui, acho que a última vez que eu estive aqui, mas é interessante, sabe? Eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro muito da minha mãe. Cara, minha mãe gastou toda a sua vida, né, ela ainda é viva, mas ela gastou todo o tempo de eu e meus irmãos, né, criança, adolescente, jovens, sempre procurando instruir a gente nos caminhos do Senhor, para que esse fosse o real legado que ela deixasse com a gente. Eu até, não sei se eu comentei isso na última vez, mas eu fui caminhar com o Arthur. Eu fui na cidade onde eu morava, quando eu tinha uns 16, 17, 18 anos por aí. E eu nunca tinha tido noção da distância que eu caminhava da igreja para casa, da casa para a igreja, que a gente ia de a pé, não tinha dinheiro para o ônibus. E minha mãe, eu fiz aquele dia, eu chamei o Arthur e falei, filho, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos marcar aqui no carro. Eu fui almoçar bem na frente da casa onde eu morava. E eu caminhei, e nós pegamos o carro e fomos até a igreja. Deu quase 7 quilômetros. Cara, minha mãe levava 3 crianças, todos os domingos, de manhã, de tarde. De manhã voltava depois do almoço, ia de tardezinho e voltava de noite. A maioria das vezes de a pé. Dava quase 28 quilômetros por domingo. Sabe por quê? Porque ela falou, eu não posso abrir mão disso, eu posso cansar, eu posso ter um monte de dificuldades, mas eu não vou deixar de instruir os meus filhos no caminho do Senhor, porque essa é a maior herança que eu posso deixar na vida deles. E hoje eu não estou aqui ministrando a partir de uma habilidade que eu tenha, uma oratória que eu tenha, ou uma habilidade que eu tenha de tocar ou de cantar. Eu estou aqui ministrando sobre os ombros da minha mãe.
que lá atrás investiu tempo, cansaço, toda a sua energia para que os filhos fossem instruídos no caminho do Senhor. Como que eu vou construir a minha casa, se não debaixo dessa realidade que me foi legada um dia? Irmãos, você entende o quão importante é nós cuidarmos da nossa casa, para que ela seja realmente um padrão de justiça e integridade na nossa era, no nosso tempo? Essa era a realidade de Noé. Essa era a realidade dos dias de Noé. Noé e sua família eram diferentes. E nesses dias o Senhor está chamando a mim e a você, para que as nossas famílias sejam famílias que representem o reino de Deus sobre a terra. E eu queria terminar lendo com vocês Mateus 5,16. É o último texto. Esse é um dos primeiros textos que eu decorei quando era criança na escola bíblica dominical. Todos abriram, amém? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso que eu acho muito lindo esse texto, porque essa é a realidade da resposta que nós damos a tudo aquilo que o Pai tem confiado em nós. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então não tem a ver com discurso, tem a ver com prática. Eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, porque eles não vão gloriar a você, mas aquele que você brilha, aquele que você reflete, será glorificado a partir das atitudes que você tem, que se parecem com a de Jesus. Se nós queremos ser uma família que realmente busque a presença de Deus, nós precisamos nos adequar a esse lugar. A um lugar de santidade, a um lugar de pureza, a um lugar de integridade, a um lugar de realmente andarmos com Deus e fazermos sua vontade. Que nós possamos, como família, ponderarmos essa semana como está a nossa realidade familiar, como está o nosso núcleo familiar, como está a nossa vida de oração familiar, como está o nosso tempo, de gastarmos tempo em oração, de termos tempo de qualidade entre a família, Isso são coisas que nós precisamos ponderar. E o meu desejo, a minha oração nessa noite, quando eu entendi de falar essa palavra nessa noite, era exatamente por isso, para que nós possamos nos adequar aos tempos que estão vindo. Porque uma coisa que eu e você não podemos é ficar desatentos ao que o Senhor está fazendo nesses dias. Tenha em mente, e claro o que eu vou te dizer, Jesus está voltando. E sabe uma coisa, existe uma demanda específica para aqueles que amam o Senhor e creem nele nesses dias. É de gerar famílias santificadas e estabelecidas nele. Amém?